é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo meu ser a Ti. Que o Senhor abençoe você aí na tua casa, que o Senhor abençoe você e a tua família, que nos acompanha pelo Facebook, que nos acompanha também pela transmissão do YouTube. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor seja com a tua casa, que a boa mão do Senhor esteja ao teu redor, para te abençoar e também para te guardar. Nós hoje estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui. Nós somos um povo que cremos em algumas coisas, e entre tantas coisas que nós cremos na presença do Senhor no nosso meio. Sabemos que Ele é o nosso Deus e Pai, sabemos que a Ele nós devemos prestar culto, e hoje nós queremos cultuar a Deus. Próximo domingo nós teremos ceia memorial, e eu espero que nós possamos assim poder celebrar junto a nossa fé, dizer para todos os seres celestiais aquilo que nós cremos a respeito da ceia memorial, que Jesus Cristo um dia morreu por nós, que o sangue derramado nos purifica de todo o nosso pecado, e eu espero que enquanto nós fazemos isso aqui, que você também possa fazer isso na sua casa, que você possa se preparar, que você possa preparar o cálice, que você possa preparar o pão, e que juntos possamos celebrar que um dia Jesus morreu no meu lugar e morreu também no teu lugar. Hoje à noite te convido para orar mais uma vez. Pai nosso que estás no céu, obrigado pela tua boa mão que está em volta do teu povo. Obrigado porque o Senhor tem guiado a nossa vida em direção ao céu. O Senhor tem colocado diante do teu povo, diante da tua igreja, um caminho para a eternidade, um caminho de bênção, um caminho de vida. E embora seja assim um caminho tão virtuoso, nós bem sabemos também que é um caminho muito estreito. E segundo as próprias palavras do nosso Salvador e Redentor, serão poucos os que passarão por eles. Nós esperamos, Senhor, ser contados entre aqueles que vão passar por esse caminho e vão chegar na glória do Senhor. Eu peço, Senhor, pelo teu povo nesse tempo de pandemia, que são desafiados a viver algumas coisas a respeito da sua fé que jamais imaginaram viver. Mas que tudo isso seja motivo, Senhor, para nos levar mais ao centro da tua vontade.
Que tudo isso que está acontecendo no mundo seja um jeito do Senhor reunir a tua igreja em volta do teu santo nome. Por isso, aceita o culto que viemos te prestar. Aceita a nossa adoração. E mais uma vez, permita que a tua palavra seja viva para cada um de nós. Assim oro pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje à noite eu leio com os irmãos o Salmo 119, a partir do verso de número 1, Salmo 119, a partir do versículo de número 1. Eu leio na NVI, a Nova Versão Internacional, e eu peço aos irmãos que me acompanhem na leitura da Bíblia Sagrada, que diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste aos teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus preceitos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Jamais me abandones, Senhor. Mas me ensina a obedecer os teus mandamentos e os seus decretos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos continuar cantando e eu queria convidar você também para cantar. Enquanto nós cantamos aqui, nós queremos crer que do outro lado também você tem um coração disposto a cantar. Queria agradecer ao Elcio, aos irmãos que nos ajudam com essa transmissão. Muito obrigado a todos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os recompense, que o Senhor abençoe a vida da Joyce, que abençoe todos aqueles que estão envolvidos nessa transmissão. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
dizer que és formoso. Venho me derramar, Senhor. Irmãos, hoje à noite eu leio o primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 1. E eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura da Bíblia Sagrada. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, o versículo de número 1, diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. O livro de 1 Reis é um livro bastante bonito, e ela é uma história muito completa da narrativa da palavra de Deus, que deixa algumas verdades teológicas diante de nós. E hoje à noite, quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu penso na nossa pandemia, eu penso nas crises que nós estamos vivendo, e não vou fazer uma análise teológica dos livros de Elias, mas do versículo de número 1 até o versículo de número 24, eu resolvi pegar duas lições básicas daquilo que Deus poderia estar querendo nos falar e nos ensinar nesses dias quando nós vivemos um tempo de pandemia. O texto é muito conhecido, Elias vai falar com Acabe, e depois que ele dá um recado para Acabe, Deus manda ele se esconder de Acabe, porque afinal de contas o que ele disse para o rei não é uma coisa muito simples de se dizer. E aqui nós temos a primeira história de fast food, ou nós temos aqui a primeira história de um pedido online, a primeira história diante de uma pandemia, diante de uma crise, aonde uma pessoa recebe alimento por pedido divino, aonde esse alimento vem porque alguém entregou, porque há um distanciamento social. E essa é uma história bonita da palavra de Deus. Mas assim, muito bonita mesmo. Outro dia eu estava lendo um livro chamado Conversações, de Gilles Deleuze, francês, escritor pós-moderno. E o Gilles, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: nós ensinamos não sobre aquilo que sabemos, mas sobre aquilo que buscamos. E essa frase de Gilles Deleuze, ela fez muito sentido para mim. E eu peço a Deus também que faça sentido para você. Por quê? Porque eu sou pastor. E ser pastor não é tanto assim ficar falando para as pessoas, não é tanto dizer para as pessoas aquilo que elas têm que fazer. Mas, geralmente, como pastor, nós queremos dar às pessoas aquilo que nós mesmos, os pastores, estamos precisando. Não é falar às pessoas o que elas precisam viver. Ser pastor é falar às pessoas o que eu estou tentando viver na minha vida. E acredito que é isso que todo pastor faz. Ser pastor não é pedir para as pessoas que creem, para que elas possam crer em Deus. Ser pastor é a gente todo dia buscar na nossa fé as verdades de Deus e tentar, com essas verdades de Deus, para que a cada momento isso seja um motivo de fé no nosso coração. E isso é muito simples, é porque nós, os pastores, os pregadores, nós somos os primeiros alcançados pela palavra, nós somos os primeiros abençoados por aquilo que nós pregamos. E a cada pregação que eu faço, acredito que a cada pregação que um pastor faz, nós somos os primeiros que deveríamos nos converter.
E eu não falo assim de conversão no sentido, irmãos, de salvação, mas eu falo de conversão no sentido de mudança de rumo, de mudança de caminho. Aquela coisa na vida cristã onde nós entendemos que precisamos dar meia volta. É colocar em prática aquilo que a gente se propôs a colocar em prática, mas que diz para as pessoas que elas deveriam colocar em práticas. Karl Barth diz que os pastores são chamados, em primeiro lugar, a viverem aquilo que pregam. Todos que pregam, todos que ensinam a palavra de Deus, são chamados por Deus, em primeiro lugar, a viver aquilo que estão pregando. E isso não é uma tarefa lá muito fácil. Antes de pregar, eu sou chamado por Deus a viver o que eu ainda vou pregar. Antes que eu pregue, eu já fui chamado por Deus a viver aquilo que eu ainda tenho para falar. Então, toda vez que eu subo a esse púlpito para pregar, para expor o texto da palavra de Deus, antes que eu chegue aqui, eu tenho que pedir a Deus para que o Senhor me ajude a aceitar essa pregação na minha própria vida. Para que o Espírito Santo de Deus me ajude a aplicar isso que eu vou pregar na minha própria vida. E é muito interessante porque quase sempre eu tenho a consciência de que eu preciso daquilo que eu estou falando. Me parece que eu sou o mais necessitado daquilo que eu mesmo estou para falar. Eu não vou continuar dizendo que a gente vive dias difíceis, porque isso é chover no molhado. Mas quando eu olho para o noticiário, quando eu vou conversar com meus irmãos, quando eu olho para a sociedade, a gente começa a bater um papo, né? Eu fico pensando assim que todo mundo se tornou expert naquilo que está acontecendo no mundo. Todo mundo agora é expert, por exemplo, em religião. O cara entra na internet e vira teólogo por internet, porque escutou isso, escutou aquele. O camarada, ele torna-se expert em saúde pública. Todo mundo está sabendo tudo de saúde pública, todo mundo parece que está sabendo tudo de política, de economia, todo mundo sabe coisas do judiciário, nós sabemos disso tudo. E parece que a gente está certo, que a gente sabe mesmo. Então eu gosto dessa fala de Gilles Deleuze. Mas naquilo que me tange, naquilo que me diz respeito, eu sei que o que nós estamos vivendo nessa pandemia é uma coisa sem precedente na história. Nunca imaginei que a gente poderia viver de verdade. Por exemplo, eu nunca imaginei que iria pregar para pessoas usando máscaras. Nunca imaginei que iria pregar olhando para os bancos de uma igreja vazios. E para piorar, eu não posso dizer aos irmãos, por exemplo, que nem tirem as suas máscaras. Percebeu? Irmão, seja autêntico, tire as máscaras. Não, nós vivemos numa época que eu tenho que dizer, irmão, você não pode tirar a máscara. Continue com as suas máscaras. É um tempo muito estranho, né? Mas também era um tempo muito estranho na época em que Elias viveu. Elias também viveu num tempo de crise, Elias também viveu num tempo de privação. Elias viveu num tempo de uma seca muito difícil para a nação de Israel. Durante 3 anos não choveu em Israel, mas não apenas não choveu em Israel 3 anos, durante 3 anos nem orvalho Deus concedeu sobre a terra na região de Israel. Numa terra que já não chove tanto, você ficar 3 anos sem chover e sem orvalho, e tudo isso não foi decisão de Elias, tudo isso por decisão de Deus. Foi Deus que decidiu. E essa decisão de Deus, ela veio por meio de Elias, por meio de uma profecia. E o que eu quero dizer com isso é que por mais que a crise tenha chegado, por mais que as coisas estejam abaladas, eu não posso perder de vista que existe um Deus que está sentado no seu trono e que está no controle de todas as coisas. Que Deus está no controle de todas as coisas não entra em xeque, que Deus está no controle de todas as coisas não tem discussão, e essa é uma verdade que não tem questionamento. O nosso Deus e Pai continua sentado no seu trono, continua com as rédeas da história na sua mão, Ele continua governando o universo, Ele continua com seus planos, com seus projetos, e no que tange ao povo de Deus, os planos de Deus são de paz,
de cuidado e que continua fazendo maravilhas no nosso meio. Foi o Senhor que disse para Elias: eu não vou mandar chuva, Elias. Elias sai de Tisbe e vai para a presença de Acabe, e na presença de Acabe, ele é o mensageiro da palavra de Deus. Isso não brotou do coração de Elias, brotou do coração de Deus. O Senhor falou e sempre escolhe o meio pelo qual ele quer falar. E o meio pelo qual ele queria falar com Acabe era por meio do profeta Elias. E a fala de Deus: não vai chover. Não vai. Desde o início da pandemia, há mais de um ano atrás, eu cansei de responder perguntas a respeito de Deus e a pandemia. E boa parte das perguntas gira em torno assim: pastor, tudo isso que está acontecendo é juízo de Deus? Isso que está acontecendo é a mão de Deus que está pesando? Olhando para a Bíblia Sagrada, irmãos, toda situação calamitosa, toda situação difícil, toda situação traumática, ela sempre chega sobre o povo de Deus como uma expressão do juízo do Senhor. Seja por permissão dele que o juízo chega, ou seja por intervenção. Mas toda situação calamitosa, toda situação de crise, toda situação difícil, sempre foi juízo da parte de Deus. Deus sempre está nos revelando assim situações de juízo sobre a terra. É só a gente ler a Bíblia Sagrada e perceber os passos que o Senhor dá nessa direção. Agora, a questão é que o juízo de Deus e ele pesando a mão, nunca foi para destruir o povo dele. Nunca foi para castigar o povo dele. Mas toda a situação de juízo, toda a situação calamitosa que o Senhor permitiu, é para que o povo dele pudesse voltar para os caminhos. É para que o povo dele pudesse voltar para a trilha. Para que pudesse voltar ao Senhor. Eugene Peterson, um dos meus escritores favoritos, escreveu sobre o livro do Apocalipse, um livro chamado Trovão Inverso. E lá nesse livro, Trovão Inverso, ele resume muito bem isso que eu penso. Ele diz assim: não é que o fogo arde em nós porque não adoramos a Deus como deveríamos adorar, mas o fogo arde em nós até que o adoremos como deveríamos adorá-lo. Eu acho isso extraordinário. A questão não é o quanto o Senhor vai pesar a mão sobre a nossa geração, não. A questão é quanto tempo essa geração do século 21 vai precisar para se render diante daquele que reina sobre toda a terra, sobre tudo e sobre todos. Afinal de contas, quanto tempo Deus vai ter que pesar a mão nessa geração, para essa geração se enxergar, para que ela possa se ver e se enxergar na sua infidelidade, se enxergar na falta de amor às coisas de Deus. Quanto tempo Deus vai ter que pesar a mão nessa geração, para que essa geração compreenda que Ele é o Rei de toda a terra, que Ele é o Senhor que julga a todos e sobre todos, e que um dia voltará e vai consumar o seu reino. Até quando Deus vai ter que pesar a mão sobre essa geração? É a pergunta que a gente deveria fazer. Os dias de Elias eram sim dias de juízo, mas não era dias de juízo para destruir o povo de Deus. Eram dias de juízo para fazer o povo de Deus voltar à adoração verdadeira, para que o povo de Deus pudesse voltar ao compromisso com Yahvé. Era juízo para que o povo de Deus pudesse ser restaurado na sua fé. O povo de Deus que havia se perdido na cultura, que havia se perdido na religião daquela época. E Deus então pesa a mão para que o povo dele possa voltar arrependido à adoração verdadeira, ao compromisso com o Santo de Israel. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, e na perspectiva de que eu preciso aprender algumas coisas nesse tempo de crise, porque foi assim que eu li esse texto,
Eu entendo que a crise traz alguns desafios. E os desafios, na minha opinião, modesta opinião, que traz para mim, traz para você, é que nós deveríamos aprender com ela. Nós deveríamos aprender com essa crise sanitária que está aí. Nós deveríamos aprender com as notícias de morte que nos rondam todo dia, todo dia. E nessa perspectiva de que nós deveríamos aprender, eu gostaria de compartilhar com os irmãos duas coisas. Hoje à noite, apenas duas lições que eu entendo que são muito importantes, que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Que não vou fazer uma exposição teológica dele, mas apenas tirar de todo o capítulo 17 duas lições para que possamos meditar nelas e pensar na nossa própria vida. E a primeira lição que eu acho que nós podemos aprender é o desafio das mudanças. Em tempos de crise, a crise nos ensina sobre a necessidade da gente lidar com mudanças. Porque é bom, porque a primeira coisa que uma crise faz é impor mudanças. A crise, ela vai impor mudanças de concepções no nosso coração, ela vai impor mudanças nas nossas rotinas, nós estamos sabendo disso no dia a dia. A crise, ela impõe mudança de foco, a gente estava olhando para uma direção, agora precisamos focar em outra coisa. A crise, ela impõe mudança nos recursos financeiros, antes a gente vivia de um jeito, agora a gente tem que colocar o foco nos recursos financeiros de um outro jeito. Se eu fosse fazer uma lista das mudanças que eu tive que fazer, que eu tive que enfrentar desde o início dessa crise, há mais de um ano, eu pelo menos já listei umas 10 coisas que eu tive que mudar na minha trajetória, que eu tive que mudar no meu jeito de pensar, que eu tive que mudar no meu jeito de ser, eu tive que mudar o meu jeito de ser pastor, eu tive que mudar o meu jeito de pregar, eu fiz uma lista e pelo menos 10 mudanças a crise me impôs. Por quê? Porque crise faz isso, ela impõe mudanças. E muita coisa mudou para todo mundo. Então, estar em crise, isso me faz lembrar que mudar faz parte da vida. Porque uma das fantasias que as pessoas têm na vida é pensar num tipo de vida sem mudança, em linha reta, onde nós estamos no controle de tudo, onde nós estamos no controle, no centro, e que as mudanças só acontecem de acordo com a nossa direção, e a gente fica com essa fantasia que as mudanças virão se a gente tiver motivação e se a gente fizer alguma coisa, porque a nossa vida é em linha reta. Desculpa, mas não é. A vida não é assim. A vida não mudou porque eu fiz planejamento, a vida muda porque viver é assim, as crises impõem mudanças, e a vida nos ensina exatamente a lidar com mudança. Tudo muda. Exemplo, as pessoas que estão me ouvindo aí pela transmissão ao vivo, pela internet, você que está me ouvindo mudou, da última vez que você estava sentado aqui nesse banco. Muita coisa já aconteceu nesses dias, que a igreja está com as portas fechadas, e você está acompanhando pela transmissão. Você não é a mesma pessoa que, há uns domingos atrás, estava sentado aqui no banco ouvindo uma pregação. Você mudou. Por quê? Porque você não é a mesma pessoa. Ninguém que estava no dia de ontem, está no dia de hoje, é a mesma pessoa. Porque nada é permanente. Segundo os filósofos, só tem uma coisa que é permanente, a saber, a mudança. Por exemplo, se você vai num riacho tomar banho, você não toma banho no mesmo rio, porque quando você entrar naquela água de novo, a água não é a mesma. O rio não é o mesmo. Porque muda. Um amigo meu que é pastor e é terapeuta lá em Rio Verde, quando eu me formei, estava indo para o ministério. Eu estava assim, muito empolgado, todo animado, começar meu primeiro ministério, e ele é terapeuta, né? E um dia eu falei assim para ele, assim, falei, pastor, qual que é o segredo, assim, para mim atender bem uma pessoa? Porque eu sou pastor e eu vou aconselhar. E como o irmão é psicólogo, psicanalista, eu queria saber assim, qual é o segredo para me atender bem uma pessoa, para ela ir embora assim satisfeita, né? E ele disse assim para mim,
Eu nunca esqueço isso, irmãos. Ele disse assim: Claudinei, você tem que lembrar de uma coisa. Se você atender 2 vezes uma pessoa e achar que está atendendo a mesma pessoa, você está atendendo a pessoa errada. Eu vou dizer, porque eu não esqueço o que ele me falou. Lembre-se, Claudinei, se você atender 2 vezes uma pessoa e achar que está atendendo a mesma pessoa, você está atendendo a pessoa errada. Eu nunca me esqueço disso, sabe por quê? Porque é de um encontro para o outro. Muita coisa mudou. De um encontro para o outro, muita coisa aconteceu. De um domingo para o outro, você mudou. A semana passou e aconteceu um monte de coisa na tua vida. E tudo isso que aconteceu na tua vida te leva a pensar e a entender, e você deveria entender, que você não é mais a mesma pessoa do domingo passado. Porque a gente muda. Domingo passado de um jeito, você estava de um jeito, e hoje, nessa quarta-feira, você está de outro jeito. Eu, como pregador, eu me deparo com alguns textos da palavra de Deus, né? E aí eu leio o texto e falo, vou pregar isso aqui, mas eu falo, não, mas eu já preguei. Esse texto aqui, ó, esse evangelho aqui, quantas vezes eu já preguei isso? Eu não vou pregar de novo. E eu preciso, de repente, ouvir a voz do Espírito de Deus me dizendo, prega de novo. Mas eu falo assim, Senhor, mas eu já preguei isso aqui. E o Senhor diz, pregue de novo, meu filho, porque as pessoas não são as mesmas mais. Elas estão diferentes. Você vai pregar o mesmo texto, mas aquela é outro povo. Você vai pregar o mesmo texto, mas aquela lá, ela é uma outra pessoa. E eu queria te falar uma coisa, inclusive você não é o mesmo mais. É outro. É outro, mas é o mesmo. Mudanças faz parte da vida, irmãos. E Deus, de vez em quando, Ele muda tudo. De vez em quando Deus ele permite as crises para produzir mudanças que nós não queríamos que acontecessem, mas que elas são necessárias na nossa vida. E uma das coisas que as mudanças fazem na vida de uma pessoa é tirá-la da zona de conforto, é encarar os problemas verdadeiros que elas têm. É ficar de frente para aquilo que é a realidade e que às vezes as pessoas ficam escamoteando para não lidar com uma questão que Deus quer que ele esteja lidando na vida dela. Mudanças chegam. E quando elas chegam, nós não podemos mais ficar onde a gente estava, do jeito que a gente estava. Nós precisamos sempre considerar a disposição do Senhor em mudar tudo. E Ele tem mudado tudo. E muitas vezes permite que as crises cheguem na nossa vida para produzir as mudanças necessárias que nós sabemos que deveríamos ter feito e não tivemos coragem de fazer até hoje. As mudanças sempre vão nos tirar da zona de conforto. As mudanças sempre vão questionar o nosso controle sobre tudo. Elas vão chegar e nós não podemos permanecer mais do jeito que a gente estava. Um exemplo disso, por exemplo, é a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava fantástica, estava uma maravilha, os irmãos estavam vivendo lá, os apóstolos estavam lá fazendo milagres, os irmãos são promissores, pessoas estão sendo batizadas, tem conversão assim em massa, a manifestação de poder por meio dos apóstolos de Jesus, e eles esqueceram um fato. Eles esqueceram Atos 1:8. Eles esqueceram que Jesus tinha dito para eles, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles esqueceram os confins da terra. O tempo havia passado, a igreja continuava em Jerusalém, igreja bonita, conversão, aquilo tudo, mas esqueceu da ordem do Senhor. E aí Deus vem e permite uma crise, Deus vem e permite uma preguição, e sabe por que Ele permitiu? Para que a igreja se colocasse a caminho da missão, para que a igreja saísse da zona de conforto, para que a igreja pudesse cumprir o chamado dela. Então Deus permite crise, Deus cria cenário, Ele cria, irmãos, situações para que nós estejamos mudando.
Nós vivemos um tempo de mudanças. E essas mudanças, por mais dolorosas que elas sejam, por mais difíceis que essas mudanças sejam, elas estão assim nos movimentando para além daquilo que a gente esperava. E eu, irmãos, eu não tenho dúvidas que todas essas mudanças que têm acontecido no mundo, no meio do povo de Deus, elas estão nos aproximando um pouco mais ao centro da vontade de Deus. Alguns, com essas mudanças e com aquilo que Deus está fazendo no mundo, ao invés de se aproximarem mais do centro da vontade de Deus, veio à tona que eles nunca foram de Deus. Então Deus está fazendo um corte na história. As mudanças fazem parte do programa de Jesus na nossa vida. As crises nos ensinam a lidar com as mudanças. E mudanças é necessário para que nós não possamos mais ser os mesmos. Elias teve que lidar com mudança. Elias, ele sai de Tisbe e vai para a presença de Acabe. Elias sai da presença de Acabe e vai para o riacho de Querite. Elias tem que sair do riacho de Querite para ir para Sarepta, de Sidom. Esse é o chamado de Deus. Qual é o chamado? Mudança. Você está em Tisbe, agora vai para Acabe. Agora sai de Acabe, vai para Querite. Agora sai daqui, vai para cá. Agora sai daqui e vai para lá. É o chamado de Deus. O chamado de Deus não é uma experiência fixa, o chamado de Deus não é uma experiência de permanência, onde tudo é continuidade, onde tudo é linha reta, não. A gente lê a Bíblia Sagrada e vamos perceber que os homens e mulheres de Deus na história, e que fizeram diferença na história, tiveram que lidar constantemente com mudança. O primeiro homem que Deus chamou para mudar foi Abraão. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar. Você tem que lidar com mudança. Você não pode ficar onde você está. Então Deus abala estrutura, sim. O Senhor pesa a mão, sim. E no final, o nome dele vai ser glorificado. Então se prepare para mudanças. E eu te falo isso com muito amor, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui, mas temos a consciência e sabemos que não vamos ficar muito tempo aqui. O povo de Deus está aguardando uma mudança, e uma mudança final. Nós servimos a Cristo, nós amamos a Deus. Nós vivemos a vida ordinária do reino, que se manifesta na vida diária da Igreja de Jesus aqui em Franca. Mas enquanto nós nos movimentamos, sendo Igreja de Jesus aqui em Franca, nessa vida diária, nós estamos apenas aguardando uma mudança final, aonde voltamos para casa, aonde voltamos para o lar celestial, aonde voltamos para a derradeira morada. A gente não vai ficar aqui. Então, Maranata, vem, Senhor Jesus, aprenda a lidar com mudanças. Uma segunda lição que Elias me ensina e que a crise tem que provocar em mim e me desafia é essa questão de deixar. E mais uma vez, irmãos, eu quero voltar assim, se tem uma coisa que você tem que deixar é o passado para trás. Porque deixar o passado para trás tem a ver com mudança. Deixar o passado para trás tem a ver com crise. Deixar o passado para trás tem a ver com situações como essa que nós estamos vivendo e que exige de mim e de você que coloquemos um ponto de corte na nossa história, que coloquemos um ponto de corte na nossa trajetória de vida. E isso eu explico de uma forma muito simples. A gente tem que fazer isso de modo que o que está para trás, que fique para trás. E que o novo de Deus se revele. Irmãos, tempos de crise são tempos fundamentais para nós revisitarmos a nossa história, a nossa trajetória. Se tudo isso que está acontecendo é Deus pesando a mão,
Se tudo isso que está acontecendo, se você crê como eu, que é um fogo de Deus sobre o povo dele, está na hora da gente revisitar a nossa trajetória, a nossa história de vida. E quando Deus pede mudança e permite uma crise e pesa a mão sobre nós, é óbvio que o desejo dele é tratar daquilo que está adoecido no nosso coração. Coisas que não faz mais parte da nossa história, ou que não deveria fazer mais parte da nossa história, mas faz. Exemplo, essa questão de perdão. Em época de crise, exige-se que a gente esteja perdoando. Perdoando aqueles que em épocas passadas nos feriram. A época de crise é uma época propícia, porque ela exige de mim e de você que nós estejamos pedindo perdão para as pessoas que no passado nós também ferimos. A crise, irmãos, nos desafia a abandonar aquela áurea de perfeição, de fortaleza, e que nós possamos nos quebrantar diante de Deus, o Pai, e permitir que Ele esteja tratando dentro de nós aquilo que há muito tempo deveria ter sido tratado. O nosso passado precisa ser sepultado com maturidade. Por quê? Porque o nosso presente precisa ser assumido com alegria, com coragem e com fé. Porque se a gente não assume o nosso presente com coragem, com fé, nós vamos ter muita dificuldade para olhar para frente e ver o nosso futuro se descortinar diante de nós como esperança. E sabe por que eu falo isso? Porque Deus, o Pai, não está apenas mexendo na história e pesando a mão na história, mas Ele está mexendo individualmente com cada um de nós. E nós precisamos nos render ao que Deus quer fazer em nós. Precisamos sim lidar com as nossas feridas de alma. A gente tem que tomar a decisão de lidar com aquilo que nos dói por dentro, irmãos. Eu conheço muita gente de Deus. Amam a Deus, são crentes em Jesus Cristo. Mas são irmãos amados que não lidam bem com a questão da sua criação. Até hoje tem problema com a criação. Alguns que eu conheço ainda têm uma figura paterna que eles precisam agradar, por mais que essa figura nem esteja mais entre eles, mas ainda acham que precisam agradar aquela figura paterna que se foi. Chega uma hora que Deus quer tratar da gente. Conheço alguns amigos meus, pastores, que têm uma mãe cujo discurso ainda os oprime. E Deus quer tratar disso, irmãos. Conheço outros ainda que têm um episódio na infância que não foi resolvido. Ainda não. E a crise, o desafio da crise é exatamente esse, é o Senhor nos impondo assim, um ponto de corte na nossa história, para que a gente possa entrar na vida nova, para que nós possamos assumir a novidade de vida. Cada mudança que Elias viveu, ele precisou deixar alguma coisa para trás. Elias é de Tisbe, mas tem que deixar Tisbe. Elias tem família, mas precisou deixar família. Elias tem uma cidade, não se apegou à sua cidade. Elias tem experiência com os amigos e precisou deixar as experiências com os amigos. Elias tem nostalgia, mas precisou deixar a nostalgia. Abraão precisou deixar um monte de coisa para trás. Abraão precisou se desapegar. E nós também precisamos fazer isso. Duas coisas, então, me ensina Elias. Que a crise me desafia a mudar. Mudanças são parte da vida. E a outra coisa que eu aprendo com Elias nessa noite é que eu sou desafiado a deixar. Tem um monte de coisa que eu deveria deixar lá atrás.
senão eu nunca vou andar em novidade de vida. Por isso, hoje à noite eu encerro a minha fala e eu encerro te fazendo uma pergunta. Qual é o desapego que Deus está te pedindo nessa noite? Qual o desapego? O desapego que o Senhor está te pedindo, ele tem a ver com a tua área emocional. O desapego que o Senhor te pede tem a ver com geografia. O desapego, o que o Senhor está te pedindo para deixar tem a ver com relacionamento. É relacional. No nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se pergunte. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise sanitária, e você está agarrado em quê nessa crise? Você está se agarrando em quê? O que é que você não solta da tua mão e o Senhor está te dizendo, larga, abra mão, desapegue, entra numa vida nova, ande em novidade de vida. Por quê? Bom, porque a crise faz isso. A crise nos desafia. E quem sabe hoje o desafio que você tem não é deixar alguma coisa que Deus já pediu para você deixar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós ainda vamos cantar mais um cântico com a Joyce e também com o Elcio. Enquanto nós cantamos, eu peço a Deus que o Espírito dele te visite e que te deixa muito claro na tua mente e no teu coração a que você tem se apegado e o que ele está pedindo para você se desapegar. Sobre toda a terra, tu és Senhor, Senhor absoluto de nossas vidas. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Próximo domingo temos ceia
memorial. Espero que você possa se organizar na tua casa para participar da ceia. Também queria agradecer aos irmãos que têm demonstrado tanta fidelidade nas suas contribuições, que mesmo na igreja não estando aberta, não deixaram de fazer os seus depósitos na conta da igreja. Eu agradeço muito a Deus, porque é nessa pandemia que nós podemos perceber o tanto que o povo de Deus tem mantido a sua fidelidade em todas as coisas com o Senhor. E vamos orar, irmãos, encerrando, que o Senhor que te desafiou a mudança, que o Senhor que te desafiou hoje pela sua palavra, abre mão de algumas coisas, que Ele complete a obra na tua vida, que Ele motive você a fazer as mudanças que você precisa fazer, para que você possa ser aquilo que Ele sempre quis que você fosse. É com esse coração que eu oro nessa noite. Pai Santo, obrigado pela tua palavra que veio a nós, que esclarece, que as mudanças são necessárias, que deixa muito claro que o Senhor continua guiando toda a história e que a tua mão, quando ela pesa sobre o teu povo, Senhor, é para que nós possamos fazer o caminho de volta, para que possamos voltar à adoração verdadeira, para que possamos voltar ao compromisso com o reino, porque nós somos tão impactados com essa cultura, com esse mundo, Senhor, que às vezes nos perdemos em tantas coisas que acontecem à nossa volta, porque o mundo é um mundo que jaz no maligno, mas nós somos o povo que entrou no reino, nós somos de um outro mundo, Pai, nós temos outros valores. Então, pelo Teu Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a fazer o caminho de volta. Dê a cada um de nós quebrantamento, arrependimento. Dê a cada um de nós amor pelo Teu reino. Abra os nossos olhos, ó Deus. Abra os nossos olhos para ver o que esse mundo tem feito, para ver o que o maligno tem feito. Mas, acima de tudo, Senhor, abra os nossos olhos para as verdades espirituais, que, em última instância, é a única verdade. Eu oro por mim, peço pelos meus irmãos, oro agradecido pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, boa semana a todos. Fiquem em paz. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva minha